Para a gente entender, né, o que é tudo isso, essas palavras difíceis, essa discussão que parece que está tão longe da gente, mas que sim atinge diretamente a nossa vida, estamos recebendo e vamos conversar ao vivo agora com o economista João Adolfo Stadler Colombo. João, seja muito bem-vindo ao nosso IC Notícias Opinião. Muito boa tarde para você. Queria saber se você tem alguma opinião sobre quem está certo nessa história, o presidente Lula ou o Fernando Haddad. Boa tarde para você. Boa tarde aos ouvintes aí da Jovem Pan. Olha, é complicado de ponderar pelo seguinte, a gente vinha de um superávit lá na ordem de 60 bilhões e de repente, algo que era tão esperado que demorou muitos anos para a gente voltar a ter esse registro positivo, retornamos a uma situação de déficit. E se fosse pouca coisa, a gente poderia relevar e, na verdade, o montante aí deve beirar até os 140 bilhões. Percentualmente, quando se compara como peso relativo do PIB, até que não é assim tão expressivo, que se a gente pega assim como aconteceu nos anos anteriores que tivemos déficit, 2014 0,6, aí 2015 e 2016 que foi muito forte a recessão, então caiu o PIB, você perde a base de cálculo, né, 1,9, 2,5. Então existe por um lado um alarde, né, um risco, um incômodo, de repente fechar acima de 1% o déficit em relação ao PIB, mas ainda assim é possível de contornar. Aí o que acontece? Vamos imaginar se você tem uma empresa na qual está registrando um resultado negativo e você precisa reverter. De repente, se você corta tudo de uma única vez, demite, surte um efeito negativo, você perde ali questões de orçamento para trabalhar marketing, políticas comerciais e aquilo reflete uma situação assim que não é tão desejável em relação a faturamento, por exemplo. Então, se eu transpor essa mesma ideia para o que seria um país, a gente tem a demanda agregada, tem a parte dos gastos das famílias, produção, o governo que consome muito disso, porque ele é como se fosse um maior ente ali que demanda por produtos e serviços. Depois você tem também questão da balança comercial. Mas enfim, o governo ele tem um peso significativo. Então, se eventualmente ele vinha por essa tentativa de aquecer a economia e de certa forma estendeu o que estava tendo de crescimento do PIB no ano de 2022 com o governo anterior. Então a gente vinha a mais 3%, manteve ali o negócio aquecido, havia gasto do governo, então até o segundo trimestre ainda vinha essa taxa acumulada de 3%, só que agora a gente está vendo o mês de agosto já virou para negativo. A expectativa por parte de muitas agências é que o terceiro trimestre feche negativo, se isso se estender por 4, vira uma recessão técnica. Então a gente está num ponto de inflexão provável em que não temos mais como prosseguir por essa via de aumento do endividamento, porque está desordenado. Tem meses aí que cresceu quase que 3% a dívida de um mês para o outro. Agosto, eu me recordo que foi 2%. Se seguir nesse ritmo, em pouco tempo, a coisa ultrapassa de 100% do PIB a dívida bruta. Isso vai ser muito mal visto. Então, é preciso corrigir a questão do déficit? Se for de uma maneira muito drástica, de um ano para o outro, talvez a economia sinta de uma forma um pouco mais pesada, né? Com essa rigidez, o engessamento. Mas o certo era não ter gastado esse tanto que torrou, né, nesse ano. Podia ter contido um pouco mais, mas chegaram com a ideia que existiam tantas demandas a serem solucionadas. A verdade é que o governo, seja na esfera federal, estadual, municipal, ou os indivíduos, as famílias, as empresas, a gente tem que se conter em gastar aquilo que se recebe, né? Se você começa a gastar além daquilo que arrecada, que é a situação do governo, que agora é o 4º mês consecutivo registrando queda na arrecadação, mesmo que forçando maiores alíquotas dos impostos ou incluindo alguns outros, retomando os outros que também tinham sido retirados, não está funcionando. Então é bom os nossos governantes aí, ministro, etc., todo mundo que está envolvido, repensar bem a situação, porque não vai ter por outro meio, senão o do corte de despesa, porque aumentando os impostos não deu certo. Então eles vão ter que cortar, só que tem esse outro lado da moeda aí, que ao cortar gastos, o governo é importante na economia, pode sim interferir na demanda agregada, isso disseminar e acabar trazendo uma recessão para o nosso país. João, você já colocou aí, né? A gente teve aumento já de taxação, né? De cobrança de impostos
impostos no nosso país desde a nova gestão aí que assumiu no início de 2023, e justamente com essa meta que foi colocada para 2024, a ideia era zerar o déficit fiscal apenas com aumento de arrecadação. Mas mesmo com maiores taxações, digamos assim, a gente teve queda de arrecadação já nesse ano de 2023. Para 2024, o necessário para que consiga-se atingir essa meta é que o governo arrecade 168 bilhões de reais a mais. Essa foi uma meta que foi colocada pela própria gestão, né? Quando foi colocada lá pelo Fernando Haddad, ainda quando o presidente Lula estava apoiando, né, essa meta, muitos especialistas já falavam que era praticamente impossível alcançar ela em 2024. Queria entender a sua opinião. Em algum momento, essa foi uma meta plausível? A gente, frente à realidade que a gente tem nesse momento, até já se fala, né, em Brasília em rever essa meta, em colocar uma nova meta para 2024 através de uma emenda no projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Então eu queria entender qual que é a sua visão, né, frente à nossa realidade. Em algum momento foi possível acreditar nessa meta? Nunca achei possível. E se a gente pega o nosso histórico, o Brasil, na verdade, ele sempre foi um país que conseguiu registrar superávit. E era de 3%, 4% durante muitos anos. Quando teve aquela crise institucional da Dilma, com o impeachment, veio à tona o esquema da Lava Jato e houve uma fuga maciça de capital por perda de credibilidade. Isso foi um efeito cascata, elevou-se o câmbio, isso trouxe inflação, consequentemente também tiveram que aumentar a Selic, isso gerou desinvestimento, queda no faturamento pelas empresas e o desemprego. E daí viemos desde 2014, 15, 16, 17, ano após ano com déficit, mesmo que os governos se colocassem assim, dispostos a tentar reverter, que foi o caso lá com o Temer, com reforma trabalhista, depois o Bolsonaro com reforma da Previdência. Veja o quanto foi difícil. Aí passamos por uma pandemia que daí deu um estouro, um arrebento de quase 10% de déficit. Só que, por incrível que pareça, até por questões assim, alheias de repente, a inflação ela elevou muito o preço dos itens e houve uma contenção dos gastos com arroxo, segurando os salários e tal, a máquina pública conseguiu se restabelecer no positivo. Então foi muito difícil, né? Praticamente precisou uma coisa totalmente inesperada para elevar demais ali a inflação dentro daquele período de pandemia. Houve uma contenção salarial de despesas depois de passado, principalmente 2021 e 2022, para a gente voltar para o azul. Então é um processo, é um trabalho muito difícil de ser revertido. Eu acho assim que se conseguissem pelo menos desenhar de uma forma um planejamento onde contivessem esses gastos, essas despesas, mas me parece que a vontade política, principalmente do presidente, vai na contramão. Vamos gastar mesmo sem ter, mas vai ser necessário endividar. Parece que a esquerda normalmente tem uma ideia de que simplesmente gastar o dinheiro, isso vem do keynesianismo. O dinheiro ele circula e passa de mão em mão e vem a elevar o PIB, então por consequência nós temos ali um maior faturamento das empresas e vão incidir impostos sobre isso e vai aumentar a arrecadação, como se fosse uma fórmula mágica, né? A Dilma falava, eu li um livro uma vez que ela cita, começa assim, gasto é vida, mas a gente tem visto que esse modelo, que de repente funcionou durante tanto tempo no governo do PT e desandou na situação com a Dilma, ele não está conseguindo se manter. Num curto prazo já não funcionou, uma coisa que de repente na cabeça deles deu certo durante tantos anos. Agora eu imagino uma sequência muito parecida com o que foi 2014 com a Dilma, se nada for realmente sinalizado para o mercado. Porque olha só, primeiro, existe uma perda de credibilidade do país como credor. Segundo, daí aumenta o risco do país. Na sequência vem uma fuga de capital, eleva o câmbio, vem mais inflação, é preciso elevar a taxa de juros para conter. Aí vem perda de investimento e também queda no faturamento pelas empresas, porque juro impacta. Por fim, o desemprego, né? Se você tem mais desemprego, você tem que pagar mais seguro-desemprego, menor arrecadação com a Previdência, que é uma dos fatores ali que engloba a questão pública. Então é uma sequência, né? Uma bola de neve que o meu receio é de que num prazo muito curto, se as coisas não forem devidamente ajustadas, a gente venha viver sim, que foi lá em 2014, 2015, 2016, não tão agravado, porque lá além de impeachment que a Dilma sofreu, teve a questão da Lava Jato e recuperando bilhões, aquilo ali atrapalhou demais, feriu a imagem do país como um todo. Agora um pouco mais sutil, ainda é possível de reverter, mas precisa
precisa dessa consciência e força de vontade pelos políticos. Né? E é o que parece que não está tendo mais uma sinergia, uma concordância entre eles mesmos. João, aí me corrija se eu estiver errada, né? Ouvindo você falar, parece que o que acontece no nosso país é que a gente acaba fugindo da discussão que é mais importante, né? O que é prioridade e o que a gente consegue fazer com aquilo que a gente tem, né? Para conseguir fazer o planejamento, então, para que esse déficit não continue acontecendo. E aí eu queria que você explicasse para a gente também como que isso impacta na nossa vida. Nós aqui que estamos vivendo, né? O nosso dia a dia lá longe de Brasília, porque às vezes parece que é uma discussão que está muito longe da nossa realidade. Mas como é que isso, por exemplo, o governo terminar aí mais um ano, né, com déficit, ou seja, com falta de dinheiro em conta mesmo, como é que isso impacta na nossa vida? Bom, vamos imaginar que um pai de família, de repente, ele, por algum motivo, decide por dar o melhor para os seus filhos, para sua esposa. Custe o que custar. Ele teve um livramento na vida e prometeu aquilo para si mesmo. Ele pega empréstimo, ele passa no cartão, ele leva a esposa para o shopping, viaja com as crianças para Disney e aquilo acumula uma dívida. Então, de repente, a sensação para os familiares é assim, puxa vida, o pai é tão legal, aquela época foi tão boa. Por quê? Na sequência, vem o período de vacas magras. Então, ele se atrapalha com o financeiro, aquilo gera dívida, além de ter pagado a amortização, vai vir com os juros, fica tudo mais difícil, de repente ele tem que vender o carro, a mulher passa a andar a pé de ônibus para levar os filhos no colégio, não é mais particular, é público, então tudo piora. Esse é o receio, né, de repente a gente está passando um momento que é um aquecimento, um estímulo artificial com gastos excessivos do governo e ele está surtindo efeito, tanto que pelo CAGED esse ano geramos 1,6 milhões de postos de trabalho. Então tem mais emprego e inclusive a renda melhorou. Por exemplo, veio aqui no início do ano de 2.915 para o último mês 2.982. Então tem uma leve percepção de ganho, isso já atualizado por índice de inflação. Tem os preços que caíram, mas que também não tem nada a ver com política de governo, até seria o contrário, porque o governo veio aumentando impostos. Então algumas questões assim, a sociedade, as pessoas, elas vão sentindo como se houvesse uma melhora, mas isso é um pouco ilusório. A gente tem uma transação corrente nas balanças de pagamento que vem deficitária, mas ela só está sendo compensada, sendo um pouco menor, por conta do recorde da balança comercial, que também em nada a ver tem com o governo, porque é o agronegócio, inclusive, de certa forma, existe uma rixa ali entre o governo atual e o segmento. Então eu vejo assim, quando vem um discurso e coloca de uma determinada forma, pode até acontecer que no mercado de expectativas, especulativa, a própria bolsa que acabou de citar ali, que vem em alta hoje, o que aconteceu? Eu vi essa semana, achei muito interessante. As ações do açaí, que são do segmento de alimentação, subiram lá para R$ 31,89. Da Renner, R$ 30,73, né? Vestuário, CVC, viagem, R$ 7,06. Olha só, açaí caiu de 31 para 11, menos 62%. Renner caiu de 30 para 13, menos 56%. CVC caiu 53%. Então todas caíram, perderam o valor mais do que a metade. Isso aí é ruim, porque é um indício de que não estão tendo resultado, provavelmente nem lucro, estão tendo prejuízo, está caindo a venda, então já conseguimos ter uma leitura de um cenário ruim logo adiante, e a verdade é que para essas próprias empresas, se eu for querer emitir novas ações para fazer mais subscrição de capital, então conseguir ter recursos para fazer investimentos, daí sim aumentar a estrutura, o número de unidades, aumentar o faturamento e se fazer necessário contratar mais pessoas para manter essa questão do emprego aquecido, então está indo na contramão, na situação inversa. Você perder valores mais do que da metade para essas empresas aí de coisas que era a promessa que o povo voltaria a ter picanha, ter cerveja, ter festa, ter viagem, ter roupa boa, isso aí não está se refletindo na verdade, né? Então, se o mercado ele tem um lado especulativo e na verdade ele tenta projetar o futuro, hoje ele está projetando uma forma muito ruim. Por isso que o nosso receio é justamente isso impactar nas empresas, no faturamento, nos resultados, no emprego, gerando fuga de capital, porque a gente sabe que mais da metade dos investidores aqui são internacionais,
aí vai elevar dólar, aí não vai ter por onde diminuir a taxa Selic. E veja só, o IPCA, que é a inflação oficial, já está em 5,19. Está acima da banda superior da meta, porque a meta por ano era 3,25 e a banda superior joga ali 4,75. Já está acima. Então, de certa forma, daqui a pouco não tem nem mais por onde a gente fazer os cortes sequenciais na Selic. Aí sim a gente vai ver uma estagnação, pelo menos na melhor das hipóteses, para o ano de 2024, se nada for feito aí por parte do governo. Nós estamos conversando ao vivo com o economista João Adolfo Stadler Colombo. João, para a gente encerrar aqui, quando os políticos são questionados, né, sobre essas metas e sobre os déficits, eles sempre acabam colocando em lados diferentes da balança aí a responsabilidade fiscal, com as justificativas de que é preciso manter o compromisso com obras que são essenciais, né, como a gente viu o presidente Lula fazendo essa semana, ou então com a justificativa de que a ajuda social para as camadas mais pobres da população exigem isso. Isso realmente está em lados diferentes aí dessa balança ou acaba sendo aquela justificativa porque eles não querem debater o corte dos gastos com os privilégios, por exemplo? Olha, sinceramente, vamos fazer o seguinte, quanto que era o superávit no ano anterior? 60 bilhões. Quanto que é o déficit esse ano previsto? 140? Então só aí dá para ver que o Brasil perdeu 60 que era positivo e inverteu para 140 negativo. Somos dois ali. É um resultado piorado de 200 bilhões. Agora, vamos pensar comigo. Se a gente pegar ali 200 bilhões do incremento de dívida vezes a taxa Selic em 12,25%, dá 25 bilhões praticamente. Isso daí poderia ter sido guardado, poupado e usado não para juros, usado para Bolsa Família que fosse. Gasta lá 170 bilhões, elevou-se bastante realmente. Está disponibilizando um valor recorde, inclusive, para o Bolsa Família. Eu acho que é importante, é uma forma aí de fazer a redistribuição de renda. O Brasil precisa, ele tem desigualdades, a gente não pode simplesmente tapar o olho e ignorar isso daí. Entretanto, fazer de uma forma forçada, imediatista, gera essa situação ruim de elevar a dívida, que já está muito alta, e o custo com juros, com a Selic no patamar atual, ele é muito significativo. É um dinheiro que está sendo rasgado, torrado. Imagina se a gente tivesse lá, antes daquela situação da crise da Dilma, quando a nossa dívida era de 50%, 55%, e agora já está indo para 80%. Então, foi demais. A gente está pagando as contas disso até hoje, né? E eu não sei por quantas décadas ou gerações a gente vai arrastar. Então, a pandemia também foi um problema, mas eu vejo que já vem de alguns anos e o país parece que não entrou no eixo. Já está uma década nessa situação e se ele não reverter, a gente vai continuar patinando eternamente. Tanto que se a gente pegar a renda per capita aí de 10 anos, só vem se mantendo. Não tem nenhum ganho significativo como aconteceu, por exemplo, em países lá, os tigres asiáticos, quanto que eles não dispararam e ultrapassaram e hoje já tem uma renda o dobro, o triplo, se comparada à do brasileiro. Então, a gente acaba ficando aquém justamente por essas mudanças, né? Eu sou muito mais favorável à austeridade fiscal. E repito, não é só para o governo federal. Eu me orgulho aqui da cidade onde estou, Maringá, as contas fecham dentro do azul e o superávit reutilizado para as questões de infraestrutura, de obras. E se você vê também no Paraná, a coisa também acontece assim. Então, os estados melhor controlados, como Santa Catarina, a gente vê o quanto que não vem se desenvolvendo. Aqueles que não têm um bom controle é justamente aqueles que ajudam a levar o país como números macros para baixo. Então, quando você chega numa empresa, numa família, num indivíduo, na conta particular, pessoal, você não tem que se controlar. O Sebrae, para qualquer MEI, microempreendedor, não vai dar esse dever de casa. Leva, anota tudo, controla, vê a sua receita, desconsidera dos seus custos, as suas despesas e tem que dar positivo. É isso, é fácil, a regra é básica, né? Basta só o governo fazer uma sequência disso aí pelos próximos anos, que eu duvido que a coisa não melhore para todo mundo de uma forma geral. Planejamento para que possa melhorar para todo mundo, né? João, muito obrigada, viu, pela sua presença e pela conversa com a gente aqui nesse feriado prolongado para muita gente. Nós conversamos com o economista João Adolfo Stadler Colombo aqui no RIC Notícias Opinião. Obrigada mais uma vez, viu? Valeu, pessoal. Eu que agradeço. Sempre à disposição. Bom fim de semana. 4h57, sem tempo para mais nada aqui no RIC Notícias Opinião.